Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do nosso podcast. Eu sou Senhorinha Gervásio, criadora e apresentadora do podcast Batiskids MG, que é um canal para quem ensina crianças. Como tenho dito nos episódios anteriores, o Batiskids MG foi criado especificamente para líderes de crianças das igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira. Mas, claro, ele pode ser ouvido por professores de qualquer lugar, de qualquer igreja, desde que falem o português, e que estejam em algum lugar que tenha condição de acesso à internet. Para todos vocês, bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos na primeira temporada. Uma temporada que foca o tema Fale a toda gente. E o foco está em alguns grupos e povos que fazem parte da população do estado de Minas Gerais. Então, estamos focando nessa temporada os indígenas, os quilombolas, os ciganos e os chineses. É claro que existem muitos outros povos e grupos que fazem parte da nossa população, mas esses foram escolhidos para essa campanha de missões estaduais 2022. Claro, a parte infantil, os adultos estudam outros conteúdos. Em cada episódio dessa temporada, nós vamos apresentar conteúdos importantes que fazem parte do programa infantil de ensino missionário da Convenção Batista Mineira. Basicamente, artigos que foram escritos ao longo do processo de elaboração da revista Minas, um Desafio Infantil 2022. Será um grande prazer ter a sua companhia nessa temporada. Será um grande prazer também passar para você dicas importantes para a realização do seu ministério com crianças de sua igreja, de sua congregação ou de sua comunidade. Neste episódio, vamos falar um pouquinho sobre os quilombolas, quem são eles e como vivem. Bem, a palavra quilombo tem tudo a ver com a postura dos que habitavam essas comunidades no início, pois a palavra quilombo significa, segundo o site Toda a Matéria, guerreiro da floresta. Os quilombos surgiram no período colonial e imperial do Brasil. Surgiram como espaços que foram construídos pelos escravos negros africanos e afrodescendentes que fugiram da escravidão em busca da liberdade. Como variantes dos quilombos, existiam também outras comunidades menores chamadas mocambos, que diferenciavam dos quilombos devido ao seu tamanho. O mocambo era uma comunidade bem menor do que um quilombo. E um quilombo, como por exemplo o quilombo dos Palmares, podia abranger ou abarcar vários mocambos. O mais famoso dos quilombos, o quilombo dos Palmares, entrou para a história do Brasil. Porém, existiram muitos outros em praticamente todos os estados do país. Ao longo do tempo, os quilombos foram se transformando em centros de resistência dos escravos negros que ali escondiam. Porque, muito embora eles refugiassem nos quilombos em busca de liberdade, eles precisavam guerrear por essa liberdade que eles buscavam, visto que eles estavam constantemente sendo caçados por capangas contratados pelos senhores de escravos, que eram chamados de capitães do mato. Que tipo de liberdade os quilombolas ansiavam? Uma das liberdades que eles buscavam era a liberdade de expressão. E no quilombo, os moradores podiam reviver e manter suas tradições africanas, praticar as suas danças, as suas músicas e as suas crenças. Também eles buscavam a liberdade no trabalho. Para sobreviverem, os quilombolas praticavam a agricultura, a criação de animais, a exploração de minério e vendas dos seus produtos. Eles buscavam também a liberdade como seres humanos. Nas comunidades quilombolas, apesar do muito trabalho que faziam,
Os moradores ali, eles reservavam tempo para suas reuniões comunitárias. E nessas reuniões, eles traçavam estratégias para a organização das fugas dos seus companheiros que ainda estavam escravizados. E para essas fugas, eles usavam o dinheiro obtido pelo comércio do que produziam. Eram comunidades muito bem organizadas. Bom, se por um lado existia a resistência dos quilombolas, do outro lado existia a resistência dos escravocratas, pois eles não queriam de forma nenhuma perder aquilo que eles achavam que era sua propriedade. Enquanto os quilombolas se preparavam para resistir, os escravocratas se preparavam para atacar. Assim, eles contratavam homens que eram conhecedores da floresta para capturar cada fugitivo. E dessa atividade de captura dos escravos surgiu, naquela época, uma nova profissão, a profissão de capitão do mato, que empregou homens de má índole, marginalizados da sociedade, perigosos e que faziam seu trabalho sem nenhum escrúpulo. Quem são os quilombolas hoje? Os quilombolas hoje são comunidades formadas por filhos, netos e bisnetos dos escravos africanos. São hoje chamados de remanescentes das comunidades quilombolas. O site MG Quilombo exibe em sua página uma lista das comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, nos vários municípios do estado de Minas Gerais. Ao todo, são 65 comunidades, sendo que 9 dessas comunidades estão no município de Manga e uma no município de Matias Cardoso, no extremo norte de Minas. Qual a ligação dos quilombolas com o material didático Minas um Desafio Infantil? Bom, o grupo Quilombolas foi um dos escolhidos para serem apresentado às crianças batistas mineiras nesta campanha de 2022 como um grupo que precisa de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O segundo culto é dedicado a esse grupo com o tema Fale aos Quilombolas. E como estratégia para a apresentação dos quilombolas às crianças, nós usamos o personagem Otávio da Missão Ioco, que é descendente de africanos da Angola, e ele vai contar uma história bíblica aos amiguinhos de uma comunidade quilombola. Além dos quilombolas, a campanha focou também nos indígenas, Machacali, os ciganos e nos chineses. Para cada povo ou grupo, teremos um episódio específico neste podcast. Vocês vão conhecer a indígena Anaí, a ciganinha Samara e a missionária Eldas. Assim, todos esses grupos escolhidos para essa campanha serão contemplados no nosso podcast. Ficamos por aqui e você já sabe, né? Se tiver alguma pergunta ou alguma sugestão, não deixe de nos enviar por e-mail batiskidsmg@gmail.com. Até o próximo episódio.